Olá pessoal, graça e paz da parte de Deus esteja com você, sua casa, também a sua família. Pastor Rafael presente aqui hoje, gravando mais um vlog aqui para o nosso canal do YouTube. Aproveitando que sempre estou aqui nos movimentos proféticos, né? Indo dar aula em diversos lugares. Já fazia muito tempo que eu queria aproveitar esse tempo, que às vezes estou aqui no carro, sempre deixando claro que eu não preciso estar manuseando os equipamentos que estão aqui, estão totalmente presos e eles trabalham sozinhos. Então eu consigo me focar aqui, deixar o instrumento gravando sem que eu precise estar me preparando, mexendo. Então, tudo seguro aqui. Eu fazia tempo já que queria também poder gravar, né, esses conteúdos assim. Agora Deus nos concedeu essa graça. E é por essa razão que comecei a gravar os vlogs, porque com as câmeras da escola a gente acaba não conseguindo fazer isso, porque elas requerem constante alteração. Então, se eu estou no sol é uma configuração, se eu venho para a sombra é outra, né? Depende muito da tonalidade de luz, então é um pouco difícil. Agora não, agora é tudo automatizado aqui e a gente consegue fazer essa gravação. É por isso que eu estou começando a lançar aí alguns vlogs. E é um momento legal, né? Que a gente está assim, se dirigindo para as aulas e eu posso até bater um papo com vocês, conversando de alguns assuntos bíblicos aqui. E o pessoal até gostou, né? Postei no Instagram, postei no nosso canal, eles gostaram, então vamos dar continuidade a esse trabalho aí, mediante os dias disponíveis, a direção que Deus nos der. E hoje, pessoal, eu quero falar algo muito importante com vocês. Há um tempo atrás eu dei um seminário sobre Elias e Eliseu, e no meio do seminário Deus me deu uma revelação muito preciosa. Eu quero hoje compartilhar isso com vocês. Por acaso ficou escuro aqui, que eu estou passando em túneis. Então foi o que eu disse, né? A câmera vai constantemente configurando sozinha aí a claridade daqui. E pessoal, todos nós sabemos que Elias, ele foi um homem, um dos mais difíceis de se conviver, de tratar do Antigo Testamento. Ele era uma pessoa extremamente colérico e extremamente melancólico. E as pessoas que têm esses dois temperamentos juntos são pessoas muito difíceis de você lidar, porque elas vão destruir tudo com o seu temperamento colérico e depois se farão de vítima com o seu temperamento melancólico, sempre tentando transmitir o erro de suas ações a outras pessoas. Não quero definir isso como algo real e que era isso que estava acontecendo, mas os comportamentos equivalem a uma pessoa que tem uma dificuldade, né, um trauma de personalidade narcisista. São uma pessoa manipuladora, pessoas que agem assim. Não quero aqui dizer que Elias era, mas existem pessoas que não são, mas têm traços ou traumas de aspectos narcisistas. Mas Elias, ele foi um dos maiores profetas de todo o Antigo Testamento, a tal ponto de se tornar o sucessor de Samuel nas escolas de profetas, Gilgal, Betel, Jericó, Jordão e a sede que era Ramá. E Samuel preparou, né, pessoas que estavam ali, e nós conseguimos perceber claramente que depois dos anos que se passaram, as escolas permaneceram. Mesmo após a morte de Samuel, mesmo Samuel entregando a Davi muitos projetos da escola que estava ali, lá na frente Elias se tornou um sucessor. E quando houve o episódio que Deus estava para levar Elias, Eliseu entra em cena. E Deus disse a Elias: vai e unge Eliseu como profeta no teu lugar. Essa palavra, no teu lugar, foi muito difícil para Elias conseguir administrar. Algumas pessoas não conseguem entender que o tempo delas na obra, no grupo, no ministério, naquele cargo, acabou, não tem mais o que fazer. Já cumpriu sua chamada. Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como quem diz, o que eu tinha que fazer está feito, eu estou pronto para ir para o céu. E essa é uma realidade, que o dia que você concluir a sua obra, você pode dizer: eu acabei a carreira. Se eu ficar aqui, eu vou estragar o que eu construí. E Elias estava prestes a ser tomado, porque além de chegar o seu tempo, o tempo, não o momento, porque o tempo é como se fosse um circuito que está em volta, o momento é a hora de você ser retirado. Deus ordenou que Elias ungisse Eliseu.
E foi tão difícil para Elias administrar aquela palavra, que se você ler o livro de Reis, capítulo 18, 1 Reis 18, vai dizer que Elias não ungiu Eliseu. Ele pega a capa, ele joga a capa sobre Eliseu e ele sai andando. Mas Deus não mandou Elias lançar a capa sobre Eliseu. Deus mandou Elias ungir, porque não era a capa que deveria passar a Eliseu, e sim a sua unção. Em nenhum momento da história bíblica, nós vemos relatos de Deus tratando com Elias sobre a sua capa. Nenhum momento. Por todo momento, nós só vemos Deus tratando a questão da unção. Vai e unge Eliseu como profeta no seu lugar. Elias pegou e lançou a capa. E eu disse isso uma vez, o pessoal ficou me observando, me olhando, e eu não dei prova, mas eu tenho a prova. Se Elias lança a capa sobre Eliseu, no 1 Reis 18, e em 2 Reis, quando Elias vai romper o Jordão, a capa está com ele, isso prova que Eliseu devolveu a capa para Elias, porque Eliseu não queria a capa do líder, ele queria a unção do líder. E como Elias sabia que a sua capa não iria para o céu, como Elias sabia que a sua capa não chegaria com ele nas mansões celestiais, então ele fez uma prova que Deus nunca pediu, foi ele que fez. Então ele disse a Eliseu: que queres? O que queres que eu te faça? E Eliseu disse: eu quero porção dobrada do Espírito. Então só ali Eliseu declarou o que é que ele queria com Elias. Ele não queria a capa, ele queria a unção. E hoje, em nossos dias, nós estamos sofrendo um aspecto de realidade diferenciada, em que os obreiros, alguns, nunca vou definir, alguns obreiros hoje não estão almejando a unção que está sobre os seus líderes. Eles querem a capa, eles querem a posição, eles querem o cajado, querem a cadeira, eles querem assumir o trabalho. Agora eu pergunto, de que adiantaria Eliseu ter a capa sem a unção? Se Eliseu se conformasse com a capa em 1 Reis 18, o que ele faria com uma capa que não era dele, sem unção para exercer com a capa? É o que muitos não conseguem entender. Que não adianta você estar na posição se você não tem unção para exercer. Não adianta você estar no cargo se você não receber unção para exercer seu ministério. Tem pessoas que estão lutando por um cargo, estão igual Eli, é ungido na cadeira, julgou na cadeira, pecou na cadeira, se corrompeu e morreu na cadeira. Algumas pessoas perderão a salvação só por causa do ministério. Mas o que adianta ter uma capa se não tem unção para exercer com a capa? E quando Elias disse: fala aí, Eliseu, o que é que tu queres? Então Eliseu declarou e disse: eu quero dar a unção que está sobre ti. A sua capa não me interessa, o que me interessa é a unção. Porque a unção sem capa me garante, mas capa sem unção, não vou chegar em lugar nenhum. Consegue entender, meus amados? Então tem muitas pessoas achando que precisa só de uma capa, de uma posição ministerial, e não estão preocupados com a unção que vem de Deus. A unção é mais importante que a capa, porque é a unção que vai te dar autoridade para você usar a capa. Então, Elias fez uma prova e disse: se me vires, quando for tomado de ti. Isso prova que Elias não foi tomado, tirado das escolas ou do mundo. Ele foi tirado de Eliseu. Se me vires, quando for tomado de ti, se fará. Elias disse: se não, não se fará. Deus não mandou ele fazer uma prova para ungir. Deus só disse: vai e unge. Deus só disse: vai e derrama o azeite. Agora, o ponto mais importante, eu finalizo aqui. Que Elias foi tomado no redemoinho, meus irmãos. Ele foi tomado no redemoinho. E o redemoinho o levou e os carros de fogo separou. De tão firme que Eliseu estava com Elias, precisou de um carro de fogo para separar. E Elias foi tomado no redemoinho. E no meio do redemoinho, Elias soltou a capa. Agora eu faço uma pergunta a você. Você acha que Eliseu era o único que queria a unção que estava sobre Elias?
Olha o que Elias fez. Eliseu queria unção e os filhos dos profetas que estavam nas escolas queriam capa. Você acha que foi fácil para Eliseu tentar pegar a capa com mais de 400 mãos, porque eram 4 escolas de profeta com 50 profetas em cada escola? Eliseu teve que triunfar sobre mais de 400 mãos para provar que realmente aquela unção era dele. E eu digo-lhe uma coisa, que se Eliseu recebeu da unção, é porque ele conseguiu triunfar e pegar a capa no meio de todos os profetas. Há momentos que você vai ter que lutar para receber o que é seu. Você vai ter que enfrentar coisas, estou num túnel aqui, pessoal. Vai ter que enfrentar situações terríveis para você assumir o que é seu. As pessoas vão impor sobre você determinações que Deus não direcionou. O Senhor só disse, vai unge. Mas se os homens estabelecer propósito, pegue a capa, tem que me ver, tem que correr, tem que triunfar, faça isso. Vale a pena não pela capa, mas pela unção que você vai receber. Tá acabando tudo aqui, pessoal. Vou botar um pouquinho de trânsito aqui, já vai acabar. Estou aqui na 23 de maio. Então, meus amados, essa é uma palavra muito forte no seu coração. Não sei qual provação você está passando hoje no ministério pelo qual você serve a Deus. Às vezes o Senhor disse para o seu Elias, vai e unge. Mesmo que o seu Elias lançou a capa, está te fazendo prova, obedeça. Ah, mas Deus não mandou, obedeça. Se submeta. Sabe por que razão? Porque se você não submeter, muitas das vezes até coisas que Deus não mandou, que os homens vão impor sobre você, você corre o risco de perder a sua unção. Então, há momentos da nossa vida que nós temos que abrir mão de algumas coisas para poder chegar no ambiente em que Deus nos direcionou. Você acha que Jesus não abriu mão de muitas coisas? Que Paulo não abriu mão de muitas coisas? Assim é a nossa vida. Haverá momentos que teremos que abrir mão de muitas coisas para chegar no ambiente da nossa conquista. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desses conteúdos que estou gravando por aqui. Esse negócio que está aqui, pessoal, é uma proteção que eu coloquei aqui porque o sol está hoje muito quente e eu tirei os filmes do carro, então é difícil às vezes suportar esse sol aqui no nosso rosto. Então, deixei metade aqui pela segurança e o restante eu coloquei aqui porque bloqueia aqui o sol do meu rosto. E eu estou aqui, pessoal, hoje me posicionando, gravando esses conteúdos tão especiais a todos vocês. Então, que Deus te dê graça de você triunfar sobre todos que estão de olho na capa. E mesmo que eles conquistem a capa, Deus te dará algo diferente. Deus te dará a unção. É aquilo que poucos hoje estão desejando. Com isso, eu vou ficando por aqui. E mais um conteúdo para o nosso canal. Deus te abençoe e fique na paz. Até o próximo conteúdo. Em nome de Jesus. Grande abraço.